E para o desespero dos antes de plantão, não deu. Flamengo venceu a primeira partida da final do Campeonato Carioca, ganhou uma boa vantagem, abriu uma boa vantagem e nós vamos falar aí um pouco do que aconteceu nessa primeira partida, como foi o jogo, como se desenhou essa vitória do Flamengo por 2-0, abrindo uma grande vantagem na final do Carioca. Fica comigo. Eu já tomei um susto logo de início quando eu vi a escalação, porque ninguém poderia dizer, ninguém poderia imaginar que Everton Ribeiro e Gabigol ficariam no banco numa partida tão importante como essa. E até se imaginava uma possível entrada de Bruno Henrique nesse jogo. Não aconteceu nada disso. Bruno Henrique não apareceu, Gabigol no banco, Everton Ribeiro no banco, Matheus Gonçalves também não deu ar da graça, e quando foi vista a escalação do Flamengo para a partida, todo mundo imaginava que um desastre iminente estava para acontecer. Foi o que eu pensei. O jogo não tinha como dar diferença a não ser uma derrota com aquela escalação horrível que foi colocada no campo. E se viu isso em um jogo. O Fluminense pressionou, 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 tomou conta do jogo, Flamengo espaçado, nenhuma jogada, nada acontecia. E a gente já esperava que a qualquer momento o Fluminense poderia fazer um gol e vencer a partida. O Flamengo com poucas jogadas, algumas arrancadas, jogadas individuais, não criou nada. Teve algumas poucas possibilidades de gol, mas também não foi nada efetivo e não estava jogando bem. E quando terminou o primeiro tempo, a gente já imaginava um desastre para o segundo tempo. O que se destacou negativamente no Flamengo no primeiro tempo foram os erros de passe, né? Erros na saída de bola, erros de passe de 2 metros, de 1 metro, jogadas previsíveis, o time muito espaçado, o Fluminense dominava o meio de campo, partia em jogadas rápidas e o Flamengo tendo muita dificuldade para conter o ataque do Fluminense. Pouco se aproveitou do Flamengo no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo para se esquecer, como se não tivesse existido a partida. Algumas poucas jogadas individuais, algum chute daqui, um chute dali, mas de proveito mesmo no primeiro tempo do Flamengo, nada. Veio o segundo tempo, o Flamengo entrou com ímpeto, um pouquinho mais de pressão, pressionando o Fluminense no campo de defesa, e numa boa jogada saiu o gol do Flamengo. Dali para frente o time se empolgou, o Fluminense ficou um pouco assustado com aquele gol, que eu acho que não esperava tomar um gol do Flamengo logo no início, e com isso motivou, a torcida começou a cantar, começou a empurrar mais o time e a equipe acabou crescendo. E cresceu mais ainda com as modificações, né? O que diz que o Flamengo não é uma equipe para se jogar com 3 zagueiros. Depois que houve a modificação, que saiu o Léo Pereira, entrou Felipe Luiz, entrou Gabigol e entrou Everton Ribeiro, a equipe mudou. A equipe foi outra em campo, dominou os espaços, com jogadas pelas laterais, não teve mais aquele sufoco do Fluminense. Depois que houve a expulsão do jogador do Fluminense, facilitou mais ainda e poderia ter feito mais gols e ter um segundo jogo ainda mais tranquilo. Ainda mais tranquilo, teve as oportunidades para isso, mas não aproveitou. Vale se destacar nas substituições a entrada do Felipe Luiz, que como ele passa tranquilidade, ele é um jogador realmente de muita experiência, tomou conta ali daquele pedaço de campo e não aconteceu mais nada com o Fluminense naquele lado ali. Dominou o espaço e acabou criando jogadas pelas laterais, de profundidade, mudou o time do Flamengo naquele espaço de campo ali, a entrada do Felipe Luiz. Gabigol. Gabigol é um jogador que dispensa comentários, ele não está atravessando assim, uma grande fase, mas quando ele entra ele consegue dar uma motivação, ele mexe com a torcida, inflama, ele volta no meio de campo, cria espaços, faz jogadas, e apesar de não ter feito no momento que teve em campo, né, no tempo que teve em campo, grandes jogadas, mas é um jogador que mexe, né? Um jogador que mexe, é a cara do Flamengo e que realmente não pode ficar fora do time. Não pode, não tem outra alternativa, tem que achar um espaço para o Gabigol jogar. O Everton Ribeiro entrou bem, entrou também ocupando espaços, e o Matheus França, que apesar da jovialidade não apresentou nada, entrou o Everton Ribeiro e realmente com toda a categoria toca de um lado, toca de outro e conseguiu dominar o meio de campo. E o Flamengo cresceu muito com a entrada, com as substituições do Vitor Pereira. Hoje o Vitor Pereira acertou. Hoje ele acertou, fez as modificações corretas, no momento certo e tudo
se desenvolve, né? Vitor Pereira, vamos parar com esse negócio de 3 zagueiros, né? Já está mais que claro. Olha como o jogo fluiu do Flamengo depois que ficou apenas Fabrício Bruno e Davi Luiz. Felipe Luiz saindo por um lado, Ayrton Lucas, o jogo se desenvolve, até a postura dos zagueiros em campos melhora. Até a postura do zagueiro, o posicionamento melhora quando fica apenas 2. Essa ideia de 3 zagueiros não é assim que o Flamengo gosta de jogar, não é um técnico que vai querer impor esse estilo de jogo no Flamengo, que não dá certo. Não dá certo. Olha o segundo tempo, como quando ficou 2 zagueiros apenas, como o time tem mais opções até de saída de bola. Para aquela mania de ficar tocando de um zagueiro para o outro, um zagueiro para o outro. Abre o corredor na lateral, a jogada flui. Vamos parar com essa ideia de 3 zagueiros, que isso já está comprovado que não dá certo no Flamengo. O Flamengo fez um grande jogo? Não, não fez um grande jogo. No primeiro tempo, então, foi muito mal. O primeiro tempo foi muito mal. O Fluminense teve mais posse de bola, jogou muito melhor. Mas é aquilo, a categoria, os jogadores do Flamengo na individualidade são muito superiores, né? São muito superiores. E vamos falar uma coisa aqui. Aproxima. Eu não consigo enxergar no Fluminense essa equipe toda que a gente escuta dizer por aí. Eu não consigo enxergar no Fluminense esse espetáculo de futebol que o Diniz apresenta. Que se você analisar bem, nas 2 partidas do Flamengo com o Flamengo mal organizado taticamente, tecnicamente, jogando no arrastão, na vontade, espaçado. O Flamengo fez um jogo igual para igual e hoje meteu 2-0. Se o Flamengo se ajeitasse em campo, tivesse organização tática, tivesse um bom comando, tecnicamente falando, né? Nossa, é muito superior. Eu não consigo enxergar no Fluminense essa equipe que a gente ouve dizer, o Diniz merecia até ir para a seleção, o jeito que o Fluminense joga é um jeito alegre. Eu não consigo enxergar, ainda não vi o Fluminense fazer uma partida tão encantadora assim aos meus olhos, ainda não consegui ver. Hoje, por exemplo, que entrou mal no primeiro tempo, no segundo foi só dar uma mexidinha, um ajuste, tomou conta do jogo, fez 1, fez 2 e poderia ter feito mais e partido com mais tranquilidade ainda para a segunda partida. Mas tá bom, ganhou de 2-0, a vantagem é muito grande, o Flamengo pode perder de 1-0 que é campeão, 2-0 Fluminense, teremos pênalti, o Fluminense precisa ganhar de 3 gols de diferença para ser o campeão carioca. E hoje, sabadão, Flamengo ganhou 2-0 no Fluminense. Os antes que ficaram aí a semana inteira no meu ouvido, a semana inteira falando, cheirinho, hoje estão todos dormir caladinho, que o Flamengo fez o placar que precisava, tem a vantagem no segundo jogo e vamos agora segurar para dar tudo certo e a gente levantar essa taça. Vitor Pereira, por favor, não inventa, vamos continuar nessa mesma trajetória do segundo tempo, o time jogou bem, que dá tudo certo. É só não inventar que dá tudo certo. E um comentário que vale a pena, eu não sei se você reparou que o Felipe Melo, quando entra em campo e o Fluminense está vencendo, ele entra batendo no peito, gritando, parecendo um gladiador em campo, bravão, nervosão. Hoje ele entrou em campo e ninguém nem ouviu falar em Felipe Melo. Nem estranho. Alguém viu o Felipe Melo? Ele entrou realmente? Não percebi. Mas futebol é assim, né? Hoje a torcida rubro-negra vai dormir feliz, Flamengo ganhou, mas um passo de cada vez. No meio da semana tem a estreia na Libertadores e aí, contudo, vencer fora de casa, começar bem a Libertadores, depois encarar o Fluminense no jogo de volta, levantar a taça e virar a página, né? Virar a página porque é a 3ª vitória consecutiva em clássico. O Flamengo precisava de uma sequência de vitórias para que as coisas possam começar a crescer, começar a andar de uma maneira mais alegre, né? Precisava disso porque a gente já estava incomodado. O importante é que hoje estamos felizes, aquela alegria que incomoda a turma do antes, né? A turma que fica falando cheirinho a semana inteira, mas estamos felizes, isso é o que importa. E a gente volta.